Amém, meus irmãos? Agora, queridos, olha, nós vamos à palavra do Senhor desta manhã. O nosso convidado é o pastor Reinaldo, nosso pastor da nossa igreja em Iguaba Grande. Pastor Reinaldo, por favor, pode ficar em pé. O pastor Reinaldo é vice-presidente do nosso presbitério de pastores. E ele veio com a sua esposa, a irmã Sandra. Irmã Sandra, fique em pé, por favor. A igreja deseja receber o casal com muita alegria. Glória a Deus. Agora vamos ficar em pé, toda a igreja em pé, para receber o servo do Senhor, pastor Reinaldo. Glória a Deus. Deus te abençoe. O púlpito é seu. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É uma honra muito grande, pastor, né, ser recebido dessa maneira calorosa, com honras de profeta nesse lugar. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe a todos. A coisa é recíproca também, nós nos amamos e somos servos de Deus. Pode sentar, obrigado. Olha, hoje eu acordei 5 horas da manhã, a gente fica ansioso, preocupado para não perder a hora, a gente acorda assim. Eu não fui despertado por despertador, não. Acordei, aí fiz algumas coisas, aí deu 6 horas, eu acordei minha esposa, vamos lá. Aí tomamos café no caminho, lá no Alemão. Chegamos aqui com uma certa antecedência até, uns 20 minutos ou 25 minutos, muito bom. E quando eu entrei ali, né, passei por aquele portão, a primeira coisa que eu fui ver foi a obra, logo lá para ver a obra, para ver, né, o andamento aí do nosso projeto. E vi lá aquelas treliças, a estrutura metálica, inclusive até contraventada aqui na frente, assim, em V, e lá nos fundos também, contraventadas em V, uma estrutura muito bonita, são tesouras muito bem feitas. Quem trabalha com obra, né, pastor Leonardo, eu também, ao longo de muitos anos, a gente vê que o material é de primeira qualidade, graças a Deus. Meus irmãos, falando com o pastor Romi, nós estamos aqui no futuro estacionamento da igreja, né? E um lugar até que é agradável, né? Aqui com um ângulo de 180 graus, que não vai ser muito diferente, exceto as proporções do futuro templo, né? Mas é 180 graus assim, quer dizer, um lugar agradável, confortável, arejado, né? Mas nós não queremos ficar aqui o resto da vida, né? Mas bonito. E eu tenho dito assim, tem muita igreja, né, templos, né, que são bem menores, né, não tem nem os recursos, Deus tem nos abençoado. Aí eu digo assim lá em Guaba, e eu creio que não é diferente aqui. Olha, eu digo assim, aqui vocês veem o resultado da fidelidade de vocês nos dízimos e nas ofertas. Então aqui também vocês estão vendo o resultado da fidelidade de vocês nos dízimos e nas ofertas, né, que as coisas são difíceis, nós sabemos, estamos vivendo em tempos difíceis, mas o Ministério Fé para Todos tem esse cuidado, né, tem esse respeito com a fidelidade do povo de Deus. Tem sido assim na região dos Lagos, eu creio em Niterói, e aqui também na nossa sede, eu digo assim, a sede nacional, né, mas é aqui na suburbana. Graças a Deus por isso. Trago um abraço de todos os nossos irmãos. Ontem estive lá em Sapiratiba-Mirim, onde nós temos ali a nossa primeira igreja, o nosso primeiro templo, que está lindo, mas está lindo, todo ele reformado, né? Fizemos uma reforma lá muito bem feita, né, de um colonial clássico. Está linda a igreja lá, pastor Romi. E lá no Vila Nova também. Ontem foi a festa da colheita lá em Sapiratiba-Mirim, com barracas, aquelas coisas todas. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Eu só vim com a minha esposa, deixei minha mãe e as minhas crianças lá na igreja também, e vim com a minha esposa. Mas eles estão bem. Peço também que os nossos irmãos orem, né, por nós. Por quê, pastor? Porque mês que vem, a partir do dia 12, estaremos indo para o Pará. Vamos em cerca de 35 missionários lá para o Pará, lá no norte do Pará, fazer missões lá no Pará. E vamos passar muitos dias lá, levando muitas roupas, milhares e milhares de peças de roupas novas e usadas em condição de uso.
brinquedos, muitos brinquedos novos, Bíblias, aplicação de flúor também, que nós fazemos na comunidade. Tem comunidade que aplicamos flúor em cerca de 300, às vezes 400 crianças, e cada criança recebe um kit de higiene bucal, que é um sabonete, uma pastinha de dente, e a escova após a aplicação, a criança já sai com o seu kit ali. Então, estamos indo, dia 2, a nossa igreja, ela é missionária, né? O Ministério Fé para Todos é missionário. Graças a Deus. É a nossa visão. Agora, falando aqui em estacionamento, nessa parte de baixo, o movimento pentecostal no Brasil, pastor Vomir, ele começou no porão de uma igreja, lá em Belém do Pará, na igreja do pastor Raimundo Nobre, não é? Começou no porão, Igreja Batista, do pastor Raimundo Nobre. E a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo, já falei isso, o pastor Vomir sabe muito bem, conheceu até a pessoa, a irmã Celina de Albuquerque. Ele era novinho, né? Ficava sentado do lado daquela senhorinha, Deus a curou, né? Ela nem usava óculos e lia uma Bíblia com letra minúscula assim. E o pastor Vomir perguntava, vovó, como é que a senhora consegue? Deus me curou, Deus me curou. Tem uma história aí, mais interessante, que começou exatamente no porão da Igreja Batista. Nós estamos aqui, não é no porão, mas é no futuro estacionamento, aqui um lugar muito agradável, naturalmente. Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 5. Amém? Lemos assim, meus irmãos. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Só até aqui. Amém? Pedi o pastor Ismael para fazer uma oração em agradecimento a Deus. Amém, Deus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, meus irmãos, Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa. Vejam só. Em 1717, 2 pescadores no Rio Paraíba encontraram um corpinho assim pequenininho. Puxaram, jogaram a rede novamente. E na segunda vez veio lá uma cabeça. Em 1929, o Papa Pio XI consagrou essa imagem como padroeira do Brasil. No dia 16 de maio de 1968, um homem chamado Rogério de Oliveira, ele entrou na Basílica de Aparecida, reduziu a imagem em 165 cacos, quebrou a imagem todinha. Aí a artista plástica Maria Chartuni, do Museu de Arte de São Paulo, levou 2 meses para restaurar a imagem, colar os caquinhos, e depois a colocaram numa redoma de vidro à prova de balas. Logo, a imagem precisava ser protegida, né? Segundo eles, a padroeira
precisava ser protegida. Um livrinho aqui de referência. A própria Bíblia de Jerusalém Universal, para não falar outra palavra, refere-se ao ídolo como obra ridícula e mentirosa, conforme diz lá em Jeremias capítulo 10. O que fazia a imagem quando foi despedaçada? Elias, debochando inclusive dos profetas de Baal, ele dizia: olha, clamem mais alto, de repente o Deus de vocês está viajando, então está dormindo. Onde estava o seu poder? Se ela precisava ser protegida por blindagem, te dirá dos fiéis. Pode ouvir-nos, se não pode livrar-se? Como me ajoelharia perante cacos? Afinal, são cacos colados ou não são? Meus irmãos, aqui no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, eu leio assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Impaciente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio? Fastio é falta de apetite. Já estou enjoado de comer esse pão, esse maná. Eles disseram: deste pão vil é algo desprezável, é algo miserável. Olha o que eles falaram do maná que caía do céu e alimentava aquele povo. Segundo nós cremos, 3 milhões de pessoas aproximadamente saíram do Egito. Foi o maior êxodo de toda a história universal. E se alimentavam com aquele maná. Chamaram o maná de pão vil. E tinham fastio: estou enjoado de comer esse pão. Falaram mal de Deus e de Moisés. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, lá no deserto, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Abrasadora porque abria ferida e queimava como fogo. Até hoje existem essas serpentes lá, nesse deserto. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, interessante aqui: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze. Deus mandou fazer uma serpente de bronze. Coisa interessante. E a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Logo, o soro antiofídico aqui, meus irmãos, foi a fé. Colocaram aquela serpente de bronze numa haste, e todos aqueles que foram mordidos, quando saíam ali do acampamento, do arraial, olhavam para aquela serpente com fé e ficariam curados. Muitos morreram. Imagine um acampamento com 3 milhões de pessoas, com várias tendas espalhadas. É uma coisa enorme, muito grande, milhares e milhares de tendas, são 3 milhões de pessoas aproximadamente, acampadas no deserto. Então aquelas serpentes vieram do deserto, uma praga de serpente, invadiu o arraial de dia, de noite, as pessoas dormindo debaixo dos panos, e mordiam as crianças, as mulheres, os homens, os idosos. Foi uma coisa tremenda. Clamaram a Deus, se retrataram e pediram que Moisés intercedesse. Moisés intercedeu, e Deus disse: olha, faz uma serpente de bronze, coloque numa haste. E aí o tempo foi passando, né? E já nos dias do rei Ezequias, lá em 2 Reis 18, o povo já estava, veja só,
idolatrando e adorando aquela serpente de bronze, mas Deus que mandara fazer aquela serpente, mas não era para ninguém adorar a serpente. Estavam até queimando incenso para aquela serpente, ficou guardada. Aí o rei Ezequias, sabendo daquilo, quer saber de uma coisa? Eu vou esmiuçar isso. Quebrou aquilo tudo, fez em pedaços também. E chamavam, ou já estavam chamando aquela serpente de Neustã, um pedaço de bronze. Pode alguém adorar um pedaço de bronze, ou de prata, ou de ouro, metal nobre, ou de barro, ou de madeira, ou de gesso, se prostrar diante de coisas assim? Nós sabemos que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus tem nos dado esse entendimento e sabemos disso. E Ele busca verdadeiros adoradores. Aonde são os verdadeiros adoradores aqui? Você se considera um verdadeiro adorador? Então você sente a presença de Deus. Aliás, quem convence o pecador dos seus pecados é o Espírito Santo. Ninguém bateu nas minhas costas, você tem que se arrepender. Eu sei que eu tenho que me arrepender, eu preciso me arrepender, e me arrependi aqui, fui batizado aqui, nesse lugar. Mas quem convence o pecador é o Espírito Santo. Então, glórias a Deus, nós temos esse entendimento, que transcende em muito, infinitamente, aqueles que ainda não têm esse entendimento. E a Bíblia diz, notifica os homens que se arrependam dos seus pecados, porque Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Muitos ainda vivem na ignorância, achando que certas coisas o defenderão, o guardarão, quando na verdade não o defendem, nem o guardam. Só o Senhor nosso Deus para nos guardar e nos livrar de todo mal. Depois veio a Arca da Aliança, conforme está lá em Êxodo capítulo 25. E aquela Arca da Aliança, de madeira de cipreste, revestida com ouro por dentro e por fora, e com os querubins, que era a tampa da arca, chamada propiciatório, com 2 querubins, foram fundidos na terra, em ouro puro, maciço. E aquela arca tipificava o trono de Deus estabelecido em justiça e em juízo e misericórdia, porque a tampa se chamava propiciatório, misericórdia de Deus. Mas dentro da arca, meus irmãos, haviam 3 coisas interessantes. As tábuas das leis, os 10 mandamentos, eram 2 tábuas. Também um pote de ouro contendo o maná, em memória da provisão de Deus no deserto durante aqueles 40 anos, e também a varinha de Arão que floresceu, produzindo amêndoas, confirmando assim o sacerdócio araônico, ou sacerdócio levítico. Então, ela tipificava o trono de Deus sobre a face da terra. Então, Deus aguardava. Ninguém podia tocar naquela arca. Somente os levitas e aqueles consagrados ainda assim. Porque um levita não consagrado, se tocasse, podia acontecer uma coisa ruim, como aconteceu. E aí, nos dias do sacerdote Eli, que tinha lá 2 filhos chamados Ofne e Finéias, que se tornaram execráveis diante de Deus, detestados por Deus, só faziam bobagem, coisas ruins, sendo filhos do próprio sacerdote Eli. Eles pegaram essa arca e levaram para a frente de batalha contra os filisteus, como se fosse, um amuleto, um pé de coelho, um objeto de sorte, como se fosse um talismã para proteger ele, ou eles. Conclusão, a arca caiu nas mãos dos filisteus e eles foram mortos lá na batalha. Trouxeram a notícia. Eli, que era pesado, sentado, quando soube, caiu, bateu com a cabeça e morreu. A nora dele estava grávida do Finéias, e quando soube que o seu esposo tinha morrido, o seu cunhado, e agora o sogro, ela deu à luz a criança e chamou de Icabô, quer dizer, foi-se a glória de Deus. Ela não estava preocupada, ou mais preocupada com o marido, com o genro, aliás, com o cunhado ou com o sogro, estava preocupado com a arca.
Ela disse: foi-se a glória de Deus, caiu nas mãos dos filisteus. E nós conhecemos a história, que essa arca foi levada para a casa lá de Dagon, o templo de Dagon, o deus nacional dos filisteus, que é metade homem e a metade peixe. Sabe disso? O tal do Dagon era metade homem e metade peixe. Pode alguém adorar uma coisa assim, metade homem, metade carapeba, metade homem, metade tainha, ou bagre, ou sardinha, que você gosta? É uma coisa até esquisita, né? Como é que a pessoa vai se prostrar e adorar? Era o deus nacional dos filisteus, o tal do Dagon. Colocaram no templo, perto lá da imagem dele. No dia seguinte foram lá e viram que o Dagon estava com a cara caída no chão lá. Colocaram de pé, pensou: o que aconteceu? Um terremoto, alguma coisa? Jogou o Dagon no chão. E aí colocaram de pé. No dia seguinte abriu lá o templo, está ele caído, cabeça cortada, as mãos cortadas. Aí perceberam que o Deus dos hebreus estava pesando a mão. Tu vê só, o nosso Deus pesando a mão sobre o Deus deles. Eles mesmos disseram isso, está aqui em 1 Samuel 5, versículo 7. Pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Tu veja só o respeito que eles tinham com o Deus dos hebreus, com o nosso Deus, pesando a mão sobre eles. E aí, meus irmãos, eles foram acometidos de tumores, todo o povo, e despacharam rapidinho a arca. Nós não podemos ficar com essa arca aqui dos hebreus de maneira nenhuma. O Deus dele é superior ao nosso. E é mesmo. Aliás, só existe um Deus, e o seu nome é Senhor. O que existe por aí foram fabricados, fundidos, confeccionados, pintados, esculpidos. Só existe um Deus verdadeiro, o seu nome é Senhor. Não existem outros deuses, só existe um verdadeiro, esse que nós servimos e adoramos e cremos. E aí despacharam a arca, e ela chegou numa cidade chamada Bet-Semes. E lá os curiosos da cidade, e não faltam curiosos também no meio do povo de Deus, tiraram a tampa para dar uma olhadinha, os 70 homens da cidade, e olharam. Acho que eles viram lá as coisas, as tábuas, o pote de ouro, a varinha de Arão, viram, mas todos eles foram mortos. Quer dizer, a própria arca, digamos assim, ela se defendia pelo poder de Deus. Ninguém podia tocar na arca. A arca em si não tinha poder, mas era o poder de Deus. Ninguém podia tocar naquela arca, naquelas peças. Então Deus não precisa de defesa. O nosso Deus não. É claro que às vezes nós saímos em defesa dos princípios morais e éticos da igreja, do povo de Deus, isso é verdade, né? Mas Deus não precisa de defesa, meus irmãos. Nós é que precisamos de defesa. Quem é que vai defender Deus? O nosso Deus? De maneira nenhuma. Defenda os deuses, coloque em redoma de vidro, né, a prova de balas, né, outra coisa. Agora o nosso não. Nosso habita os céus dos céus e tem a terra como estrado dos seus pés. E aí eles despacharam a arca e ela agora foi parar lá em Kiriat Jearim, outra cidade. E essa arca permaneceu na casa de Abinadab durante 20 anos aproximadamente, que tinha lá 2 filhos, Uzá e Aiô. Ficou lá 20 anos. Aí Davi, nos dias dele, resolveu pegar essa arca e levar para Jerusalém. Colocaram essa arca num carro novo, puxado por bois. No meio do caminho, nós sabemos da história. Os bois tropeçaram e a arca ameaçou cair, escorregar. O Uzá, que estava ali encostado, falou que meter a mão na arca. Foi fulminado, morreu na hora, por irreverência. Ele fez com irreverência. Veja só, até levitas não podiam tocar se estivessem em pecado. Então Deus considerou irreverência. O que ele fez eu não sei, mas ele meteu a mão na arca e morreu na hora. E Davi ficou desgostoso daquilo, ficou preocupado. Como é que a gente vai levar essa arca? Ninguém pode botar a mão na arca, porque ela mesmo se defendia. Deus pelo poder.
E aí botaram a arca na casa lá de um homem chamado Obed-edom, o geteu, homem santo, homem de Deus. A arca permaneceu ali 3 meses. E ele foi ricamente abençoado, o Obed-edom, com toda a sua casa, com toda a sua família. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que nós também temos a arca na nossa vida, né? No nosso coração. Deus tabernaculou-se em nós pelo seu poder. Eu sou a casa de Deus, templo e morada do Altíssimo. Então eu trago também a arca no meu coração. Eu tenho as leis de Deus no meu coração, leis gravadas em tábuas de carne. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho também na minha vida a provisão de Deus, o pão vivo que veio do céu, o Senhor Jesus, o maná, a provisão diária, eu também tenho na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós também temos o sacerdócio, conforme diz lá em Pedro, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a varinha de Arão que floresceu, confirmando o sacerdócio, levítico. Eu também sou sacerdote, rei de sacerdotes. Onde são os sacerdotes aqui? Todos nós. Louve a Deus com as suas palmas, então. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, Jesus Cristo, quando preso, Pedro puxou a espada e degolou ali, arrancou a orelha de um soldado chamado Malco. Deve ter caído no chão lá, com areia, sei lá. Jesus disse: Pedro, embainha a tua espada, acaso pensas que eu não poderia rogar ao meu Pai, e ele me mandaria agora mais de 12 legiões de anjos? Logo, 72 mil anjos, é muita coisa, meu Deus. Quando eu saio em viagem, eu digo: Senhor, manda só um anjinho para me guardar, manda só um anjinho comigo. Jesus quer dizer, eu vou remover até a terra da órbita. 72 mil anjos, meus irmãos. Um anjo só contra o rei lá, Senaqueribe, né? Feriu só 185 mil soldados numa varredura sobre o arraial. Olha o poder de Deus. E Jesus falou: eu pediria mais de 12 legiões. Pedro, embainha a tua espada. Pedro andava armado com a espada desse tamanho. E Pedro não era esgrimista não, hein? Não tinha essa habilidade não. Quando ele meteu a espada, ele meteu para arrancar a cabeça do soldado. O soldado puxou, ficou a orelha. Ele deu para matar esse Pedro. Pedro era sanguíneo. Ele era, não digo que era sanguinário, mas ele era sangue quente. Mas ele deu para matar, imagine só, arrancou só a orelha. Jesus colou a orelha, sacudiu lá, limpou e colou a orelha na hora. Quer dizer, defendendo a Jesus, defender Jesus, nós é que precisamos da defesa de Deus, meus irmãos. Jesus foi levado a Pilatos, e lá Pilatos queria saber quem era a verdade, o que é a verdade. A própria verdade personificada em carne e osso, na presença de Pilatos, e ele não conheceu a verdade, meus irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi quando Jesus disse: olha, se o meu reino fosse deste mundo, meus ministros, os meus advogados estariam se empenhando para me defender. Quer dizer, se fosse desse mundo, logo o meu reino é desse mundo. Ninguém defende Deus, meus irmãos. E Pilatos mandou crucificar Jesus. E Pilatos, sem saber o que estava fazendo, meus irmãos, vejam só, mas naturalmente ali, influenciado por Deus, pelas coisas de Deus, ele mandou colocar uma epígrafe em cima da cruz de Jesus, cruz latina, aquele INRI que nós conhecemos, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E disseram: mas ele não é o nosso Deus. Ele disse: olha, o que eu escrevi está escrito e acabou, bota o que eu mandei escrever. Ele nem sabia o que estava fazendo. E ele declarou, proclamou Jesus, rei dos judeus, nas 3 principais línguas daqueles dias. No hebraico, Ixus, Nazareno, Rex Invadarius. No hebraico, por ser a língua da religião.
em latim por ser a língua do governo, do Império Romano, e no grego por ser a língua da cultura, da sabedoria. Ele declarou Jesus, Rei dos Judeus. Que coisa interessante. E verdadeiramente Ele é o nosso Rei, não somente dos judeus, Ele é o nosso Rei. Ele é Rei, Ele é sacerdote. Ele reina, Ele ministra sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, Ele governa sobre a nossa vida. O que eu escrevi, não volto atrás. Nós, meus irmãos, precisamos da defesa de Deus, todos os dias da nossa vida. O pastor Valmir abriu aqui o culto, lendo aqui o Salmo 23, e aqui no versículo 5 diz o salmista Davi: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui em Salmos 25, a ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Logo, meus irmãos, nós é que precisamos da defesa do Senhor nosso Deus, em todo o tempo. Eliseu estava lá em Dotã, em Samaria, e o rei da Síria, o Ben-Hadad, mandou uma tropa para prender Eliseu. Você vê só o respeito que nós incutimos naqueles que não vivem na presença de Deus. Ele mobilizou um exército inteiro, o rei da Síria, para prender um homenzinho de Deus, um profeta de Deus. E agora? Você vê como você é respeitado na área espiritual. Você, minha irmã e meu irmão. Aliás, eu digo, são palavras minhas, que eu sou mais respeitado, ou nós somos mais respeitados na área espiritual do que entre os humanos ou entre as pessoas. Porque o inimigo sabe muito bem quem nós somos, mas as pessoas nem sempre. E os inimigos nos respeitam muito, sabe quem eu sou. E aí Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos daquele servo que foi lá e viu que a cidade estava cercada. E Deus abriu os olhos daquele rapaz e ele viu que ao redor da cidade haviam cavalos de fogo, carros de fogo, rapaz, milhares e milhares ali. Quer dizer, mais são que estavam com Eliseu do que aqueles que vieram lá da Síria, de tão longe. Eliseu até os poupou da morte, deu cafezinho para ele: olha, volta para a terra de vocês, vocês não sabem com quem você está mexendo. Então, não mexa com gente de Deus. Não compre briga com um servo de Deus, que você vai perder. Um servo autêntico, centrado na palavra de Deus, que dá um testemunho, com lisura. Não se meta com essa pessoa, que é prejuízo para você. Ainda vai orar e interceder por você, igual fez o justo Jó. Bildade, ele faz Zofar. Ainda teve que orar por aqueles amigos, entre aspas. Veja o caso, meus irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abednego no reino de Nabucodonosor. Por injustiça lançaram eles na fornalha sobremaneira acesa. E quando o rei olhou, viu lá um quarto semelhante a filho de Deus. Era o próprio Senhor que estava ali. Mandou tirá-los, saíram 3, mas não tinha 4. Eu lancei 3, apareceu um quarto, mandei tirar, saíram 3. Nem chamuscados, nem cabelos, suas roupas intactas. Deus não precisa de defesa não, meus irmãos, nós é que precisamos de defesa. Aleluia, glórias a Deus. E esse rei Nabucodonosor mandou baixar um decreto, dizendo: não tem Deus que livra como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, no reino de Dario, pegaram lá Daniel também, fizeram uma injustiça com ele, que era o presidente dos sátrapas, de aquelas províncias. Daniel foi colocado como príncipe, presidente, muito importante, uma posição nobre, o que causou ciúme, naturalmente, naquele povo. Engendraram coisa lá exatamente para pegá-lo no que diz respeito à lei do nosso Deus. Ele orava de contínuo. Disseram: ó, rei Dario, esse Daniel, esse exilado, que tu o colocaste nessa posição, ele desrespeitou o decreto que foi baixado. Que isso, Daniel?
Mas Daniel é meu amigo. E Dario gostava de Daniel. Gostava de Daniel mesmo, o tal do Dario. Mas ele fez isso, não é possível. E tentou, de todas as maneiras, poupá-lo da morte. Aí disseram, não, rei, peraí, não pode não. Não pode não, olha, rei, lei dos medos e persas. O que está escrito, está escrito. Não tem como revogar e voltar atrás. Tem que matar ele mesmo, tem que entregar lá nos leões. E ele fez de tudo e não conseguiu, e lançaram ele. E ele disse, ô Daniel, ora ao teu Deus para ver se o teu Deus, quer dizer, o nosso Deus, te poupa lá dos leões, porque eu vejo que engendraram coisas para te matar contra você. E o rei Dario jejuou aquela noite toda, o rei Dario. Não comeu nada, é claro, jejuou a noite toda, não ouviu música e também não dormiu. De manhã cedinho ele foi lá na cova e gritou, Daniel, porventura o teu Deus te livrou dos leões? E Daniel respondeu, lá do buraco, lá dentro, ele ouviu a voz de Daniel. Vive o Senhor meu Deus, vive o Senhor meu rei. Ele me livrou porque eu não fiz nada. Cometeram injustiça, tiraram Daniel e ele baixou um decreto, dizendo, olha, não tem Deus que livra como o Deus de Daniel, é o nosso Deus. Deus não precisa de defesa não, meus irmãos. Louve a Deus com as suas palmas aí bem alto. Aleluia. É o nosso Deus. Aleluia. Paulo e Silas na prisão, presos pelos pés, acorrentados, agrilhoados. Deus mandou só um terremoto, sacudiu tudo, né? Empenou tudo, abriu tudo. O carcereiro ia até se matar porque não viu ninguém, poupou até o carcereiro, até se converteu. Veja o que faz o nosso Deus pelos seus servos. Ele sim, ele nos guarda e nos livra de todo mal. Nós aqui precisamos de defesa, meus irmãos. Há muito tempo atrás, eu era jovem, o garoto ainda, eu assistia um desenho, da minha época, né? Um desenho de um homenzinho pequeno, chamado Mr. Magoo. Quem já ouviu aqui? Ah, então você é da minha época mesmo. Você é da minha época mesmo. Mr. Magoo. Muito míope, né? Ele não enxergava nada, lembra? E surdo ainda. E ele andava assim, ó. Mr. Magoo. Aí no desenho, muito interessante, ele saía de manhã, se despedia dos da sua casa, da sua família lá, da sua esposa. Vou sair, saía. Ele atravessava fora do sinal, o carro freava, batia, ele também era surdo. Ele não via nada. E estava passeando na rua. Ele entrava num zoológico pensando que era um supermercado, daqui a pouco ele estava dentro da jaula do leão, coçando a cara do leão, pensando que era um gatinho. O leão, quando ia abocanhar ele, já saía, virava e ia embora. Passava lá na área dos jacarés, pisava na cabeça dos jacarés, ia andando, nem sabia o que estava acontecendo com ele. Ó, livramento em cima de livramento. Ele entrava numa obra pensando que é um edifício, entrava naquele elevador de carga, tudo aberto, para lá em cima. Quando ele botava o pé para fora, aquela grua já estava rodando, uma tábua parava, ele já saía em cima da tábua, atravessava e descia aquele elevador. No final do dia, livramento em cima de livramento. No final do dia, chegava em casa e a esposa, foi tudo bem, meu bem? Foi tudo bem, foi um dia maravilhoso, foi um dia maravilhoso. Meus irmãos, é assim que Deus age com a gente também, sabe? Deus nos guarda o tempo todo. Às vezes é dentro de um banco, num supermercado, numa condução, num táxi, no Uber desse aí. Você chega em casa, nem sabe o que Deus fez por você. Você nem imagina o que Deus trabalhou para você, para te livrar nesse tempo todo aí. Então, por isso que a gente tem que chegar em casa, obrigado, Deus, por isso. Eu nem sei o que aconteceu, mas com certeza aconteceram coisas, e por tua causa, Deus livrou até aqueles que estavam ao teu redor, por tua causa. Olha o que diz a Bíblia lá, por causa do apóstolo Paulo, que estava sendo levado para ser julgado em Roma, naquele navio que se despedaçou lá na ilha de Malta. O Senhor apareceu para ele e disse, olha, por tua causa, eu vou poupar todos que estão com você. Eram 276 pessoas. Foram poupadas por causa do apóstolo Paulo. No nosso caso também, onde você estiver, quem estiver próximo, Deus poupa essas pessoas por tua causa. Como é que é um servo de Deus? Glórias ao Senhor Jesus. Há dias atrás, meus irmãos, vou contar um fato aqui interessante, dentre muitos fatos interessantes.
eu estava na Via Lagos, minha rotina ali, eu ando sempre por ali. Eu moro pertinho da Via Lagos. Mas até então eu nunca tinha percebido isso, e foi pela primeira vez. Peguei a minha motocicleta, e eu tenho algumas motocicletas pesadas, né, Túlio? Algumas pesadas, grandes, de viagem, com a minha esposa, que eu viajo com ela pelo Brasil. Vou para Santa Catarina, vou para o Rio Grande do Sul. Que é isso, pastor? É verdade. Bem, aí eu estou lá na Via Lagos, uma máquina pesada, qualquer dia eu vou levar o pastor Vamir para andar comigo. Mas vou mesmo, estou falando sério. Pastor, você tem que dar a volta. Só tem uma experiência de andar de motocicleta, porque o seu amigo Jorge Linhares, ele é motociclista, e na igreja dele, lá em BH, tem um motoclube na igreja dele, acho que é o Êxodos, não sei, acho que é o Êxodo. Motociclista, Jorge Linhares. Hein? Comigo anda, tranquilo, eu não passo de 180, pastor Vamir. Aí eu estou lá, tranquilo, e eu vou passeando e orando, glorificando a Deus, vendo a natureza, sempre assim, sempre olhando as coisas, apreciando, glorificando, orando. E às vezes, nesses passeios, ou muitas vezes, vem até as lágrimas, debaixo do capacete. É verdade, Deus sabe. E aí eu estou lá muito bem, por volta de 3h30 ou 4 horas da tarde, com o sol, a incidência do sol, da sombra, não dá? Ou atrás, ou do lado. Mas até então nunca tinha percebido isso, foi algo singular que aconteceu. Eu estou lá tranquilo, na Via Lagos, aí a minha sombra está aqui, o sol devia estar aqui, a sombra está aqui, logo. A sombra está aqui. Eu estou aqui, mas a minha sombra está do lado. Daqui a pouco aquela sombra fez assim, devagarinho, muito suavemente, com muita elegância, acho que ligou até a seta. E veio devagarinho, mas na minha frente parou, ficou um pouquinho, depois passou, eu fiz a curva, ela foi para o lado, e daqui a pouco voltou para trás, mas com uma suavidade. Eu falei, eu nunca tinha percebido isso. Falei, é pura coincidência, né? Passei lá inúmeras vezes, na mesma hora, nunca aconteceu. Foi o sol, eu não sei. Mas o Espírito Santo me falou, está vendo? Estou sempre com você. Estou sempre com você. E todas as vezes que eu saio de carro, ou missões, como vou fazer agora, com a minha família, de carro, de motocicleta, eu sempre oro, Senhor, manda um anjo aqui, esteja comigo, me guardando e me livrando. Então, Deus sempre está aqui na retaguarda, nos guardando e nos livrando, na direita, na esquerda, na nossa frente. Olha, ninguém nunca me ultrapassou com tanta suavidade e tanta elegância como foi a minha sombra. Mas uma coisa que eu senti, estranha essa sombra, mas veio suave e parou e passou para o outro lado. Quer dizer, Deus, Ele nos guarda, está sempre ao nosso redor, sempre nos protegendo em todo o tempo. Logo, Deus, meus irmãos, não precisa de defesa. Nós sim precisamos da defesa, da proteção dele em todo o tempo, como diz o salmista Davi. É verdade. E Deus, ao longo de 28 anos de ministério Fé para Todos, tem nos guardado, tem nos abençoado e confirmado mesmo as obras das nossas mãos nesse lugar, na região dos lagos, lá em Niterói também, com Samuel Brito, a todos nós. Deus tem confirmado, tem nos guardado. Glórias a Deus. É só ver o resultado do trabalho, o resultado da fidelidade, né? E a presença de Deus, quase que visível. Deus está presente nesse lugar, confirmando esse trabalho, essa obra. Vamos em frente em nome de Jesus, sem esmorecer, sem desanimar, porque é desafio. Deus gosta, né, do desafio. E nós falamos, Senhor, então nós te provamos. Olha o desafio aqui, nós estamos te provando, somos teus filhos, teus servos, fiéis à tua vontade e à tua palavra, né? Aqui na igreja, nos nossos trabalhos, louvando, cultuando o Deus verdadeiro, te adorando em espírito e em verdade. Então, Senhor, seja conosco, nos abençoe e honre a nossa fé, a nossa fidelidade. Então, permaneçam firmes, porque Deus está conosco. Não se deixem levar, meus irmãos, veja, meus irmãos, né? Todo respeito, né? Não se deixem levar por coisas que acontecem em outros lugares, não depreciando ninguém, mas essa igreja tem uma estrutura, né? Ela tem uma base, ela tem um lançamento de pedra fundamental. A coisa é séria, meus irmãos, a coisa é séria. Então não se deixem levar
por novidades, por bobagens. Nós estamos muito bem, através da palavra, do ensino, da ministração da palavra de Deus, das orações que são feitas e as várias reuniões durante a semana. Então fiquem firmes, porque Deus tem abençoado esse trabalho, essa igreja que tem se reunido aqui, em nome de Jesus. Veja pela direção da igreja, homens sérios, idôneos, pastor Valmir, sem comentários. Eu creio que demais pastores, como eu também, me incluo nisso, sem comentários, né, numa lisura, de um testemunho, né, sem arranhões, sem bobagem, graças a Deus. Eu não sei lá fora, eu não sei, mas no que diz respeito a nós aqui, desde a existência desse trabalho, é com muita seriedade, muita luta, né, aquele negócio, né, postura de anjo, né, de anjo, cara de leão, e vamos em frente em nome de Jesus Cristo, porque Deus é conosco, Deus está nos guardando e nos livrando mesmo, em todo o tempo, em nome de Jesus. Não se deixe abater, levante a sua cabeça e diga: eu vou enfrentar essa luta em nome de Jesus, porque mais são aqueles que estão comigo do que aqueles que estão lá fora. É só abrir os olhos espirituais dessa pessoa. O nosso nós já sabemos, já até sentimos. Os anjos nos guardam, e Deus só criou conforme diz lá em Apocalipse, pastor Valmir, pastores, 1 quintilhão de anjos. O senhor que me falou isso, eu fui lá, fiz as contas, né? O senhor me falou há muito tempo atrás, eu falei, 1 quintilhão, milhares de milhares e milhões de milhares, eu botei no lápis, né? Milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, que Deus criou de anjo para quê? Sem propósito? Não, tudo que Deus faz com propósito. Se Deus criou, Ele sabe o que está fazendo. 1 quintilhão de anjos. Se somar desde a criação do primeiro homem, Adão, até nos nossos dias, todos que nasceram e morreram, não chega sequer a 1/3 disso. E Deus criou só de anjo 1 quintilhão. E nós vamos viver no céu, na presença do Senhor. Vamos conhecer esses anjos lá, vamos ver muita coisa lá no céu. Você crê nisso? Louve a Deus, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Mais alto, meus irmãos. Aleluia. E Deus nos criou acima dos anjos. Deus nos criou ainda acima dos anjos. Vejam só, que são espíritos ministradores. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Veja como você é importante, minha irmãzinha, meu irmãozinho, como você é importante diante de Deus. Numa escala de valor, você está acima dos anjos de Deus. A coisa é muito séria, meus irmãos. É só você permanecer firme, porque daqui uns dias, 10, 20, 50, 100, eu não sei, nós estaremos com o Senhor da glória para todo sempre, por toda a eternidade. Eternidade é, porque Deus nos prometeu vida eterna. Porque Deus nos prometeu vida eterna. Porque nós vamos precisar de uma eternidade de vida para conhecer um pouquinho do cosmos, daquilo que Deus criou nesse universo. Vamos precisar de uma eternidade de vida para conhecer o que Deus criou nesse universo. Uma coisa maravilhosa. Eu tenho esse sentimento no meu coração, essa coisa, pois essa confirmação, um dia eu vou estar lá e vou conhecer essas coisas, a Jerusalém Celestial, vou ver os anjos, vou ver todos eles lá, estaremos para todos sempre lá, louvando e adorando a Deus lá no céu. Por isso, né, nós não perdemos tempo quando estamos na casa de Deus. Quando você vem aqui nos cultos, no trabalho, né, você é assíduo aqui nos cultos, né, você não está perdendo, pelo contrário, você está ganhando tempo, e Deus está vendo isso. Nós nos certificamos dessas coisas, né, garantimos isso, aquilo que nós conquistamos, ninguém vai tirar o que eu já conquistei, em nome de Jesus, seja tentação, provocação, está repreendido em nome de Jesus. Deus nos guarde e nos livre de todo mal, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, em nome de Jesus, por mais um ano de aniversário, são 28 anos, ó Deus, de luta ininterruptas aqui, Senhor, trabalhando com afinco, com disposição, na pujança do Espírito Santo, ó Deus. Tu sabes e conheces cada um de nós, a nossa vida, esse ministério, esse presbitério que se reúne aqui, o pastor Valmir, nosso pastor presidente, que está debaixo dos teus cuidados, em total submissão à tua vontade nesse lugar, como todos nós. Obrigado, Deus, o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor
nos ajudou e vai continuar nos ajudando, suprindo em tudo as nossas muitas necessidades, sejam elas as materiais, financeiras e principalmente as espirituais, das quais nós precisamos mesmo, Deus. Dê saúde ao pastor Romi, aos demais pastores, aos meus irmãos nesse lugar, ó Deus, porque dentro em breve eu creio e nós cremos que teremos esse templo, ó Deus, terminado. É uma obra de desafio. E Deus só chama os corajosos para fazer essa obra. E nós nos consideramos um dos tais. Por isso estamos aqui, fazendo esse trabalho. E com 28 anos de existência aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Levanta o desanimado, né? Aquele que está triste, abatido, renova as nossas forças, ó Deus, como a da águia, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pastor Valmir. Meus irmãos, sentem um instante. Pastor Reinaldo, muito obrigado pela palavra e louvado seja Deus, nós ouvimos aqui pérolas da palavra de Deus. Agora, eu gostei mesmo também, foi que o Mr. Magu é um exemplo de fé. Sai por aí, Deus é que vai guiando, não tem problema. Gostei do Mr. Magu. Amém.